Olá pessoal, vamos resolver aqui então a questão 5 da lista de exercícios do segundo bimestre de cálculo 3. A questão diz o seguinte: sabendo que o campo f igual a 2xy mais 3yj mais 4zk é conservativo, encontre sua função potencial. Então aqui a gente vai ter um campo vetorial, dado por essa equação, ligando AI, o 2x, AJ, o 3y e AK, o 4z, e temos que encontrar a função potencial, temos que encontrar o f. Primeiro vamos identificar o que significa esse campo f ser igual a essa expressão. Qualquer campo vetorial pode ser descrito como f igual a mi mais nj mais pk, onde m, n e p são funções de x, y, z. Então, comparando essa descrição geral de qualquer campo tridimensional com o nosso campo que foi dado, a gente consegue identificar quem é m, quem é n e quem é p. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir andar na resolução dessa questão. Então, vai ter o seguinte. Então, por observação do problema, a gente tem que m é igual a 2x, porque é quem acompanha o i no nosso campo vetorial, n é igual a 3y, quem acompanha o j no nosso campo vetorial, e p é igual a 4z, quem acompanha o k no nosso campo vetorial. Só que o problema traz mais uma informação importante. Fala que o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, existe mais uma igualdade válida quando a gente tem um campo vetorial conservativo, que é a seguinte: f igual a gradiente de f, ou seja, existe uma função potencial f cujo gradiente vai equivaler ao nosso campo vetorial. E o gradiente de uma função é calculado pela derivada parcial dessa função com relação a x associada a i, df dxi, mais df dyj, mais df dzk. Comparando essa segunda descrição do campo com a primeira, a gente vai ter m igual a df dx, n igual ao df dy e p igual ao nosso df dz. Então, tendo essas três igualdades, a gente pode tentar encontrar quem é o nosso f. Então, vamos tentar primeiro utilizar a igualdade de m igual a df dx e ver onde que a gente chega com isso. Então, usando m igual a df dx, a gente pode dizer que se m é igual a df dx, então df é igual a m dx. O que aconteceu aqui foi a gente pegar esse dx e passar aqui para acompanhar o m, passar ele multiplicando, certo? Então, df igual a m dx. Só que a gente está interessado em calcular quanto vale f, não df. Então, para a gente poder transformar o df em f, a gente calcula a integral desse df. Para essa igualdade continuar sendo válida, a gente tem que calcular a integral dos dois lados. Então, a integral do df vai ter que ser igual ao m dx. Ou seja, o f é igual à integral do m com relação a x. Então, vamos escrever isso agora utilizando já quanto vale o nosso m. Então, isso vai implicar que o nosso f, que é quem a gente quer encontrar, é a integral de 2x com relação a x, porque 2x é o nosso m, correto? Então, vamos desenvolver essa integral e ver onde que a gente chega. Então, com isso a gente vai chegar que o nosso f é igual a 2x ao quadrado sobre 2, porque a integral de 2x com relação a x vai dar 2x quadrado sobre 2, mais cx, ou seja, uma constante com relação a x, já que a gente fez uma integral com relação a x. Então, manipulando isso aqui, a gente pode cortar esse 2 com esse 2 e reinterpretar esse nosso cx como sendo uma função. Já que ela é constante com relação a x, ele pode ser uma função com relação a y e z. Vamos escrever isso, então. Então, escrevendo que cx é igual a uma função de y e de z, a gente pode chamar essa função de g. Então, a gente pode substituir o cx por g de yz. E reescrevendo isso na nossa função f, vai ficar da seguinte forma. Então, a gente tem f igual a x ao quadrado, que a gente cortou 2 com 2, mais g de yz. Então, essa é a nossa primeira versão da função potencial. Só que a gente descobriu que a função potencial vai ser x ao quadrado mais alguma coisa. Essa alguma coisa a gente tem que descobrir quanto ela vale, quanto vale o g de yz.
Para tentar descobrir quanto vale o g de yz, a gente vai usar mais uma igualdade importante aqui em cima na definição do nosso problema, que é aqui. Quem acompanha o j é o df dy. Então, o df dy vai ter que ser igual ao n, que é igual a 3y. Então, a gente vai usar essa igualdade lá embaixo para tentar descobrir quanto é o g. Vou trazer aqui para baixo essa informação. Então, df dy ser igual a n implica que esse df dy é igual a 3y. Então, a derivada da função f com relação a y vai ter que dar 3y. Só que a função f, até o momento, a gente sabe que ela é x² mais g de yz. Então, a gente pode usar a derivada disso com relação a y e igualar a n, a 3y. É o que a gente vai fazer agora. Vamos calcular a derivada desse f que a gente acabou de encontrar. Isso implica que a derivada de x² mais g de yz com relação a y vai dar 3y. Então, agora a gente tem que resolver essa derivada. A derivada do x² com relação a y e a derivada do g de yz com relação a y. E igualar isso no final a 3y. Vamos ver como fica. Isso dá 0, porque a derivada do x² com relação a y é 0. O x² é uma constante com relação a y. Mais dg dy, que a gente não sabe que função é essa g, então não tem como a gente derivar ela diretamente. Mas a gente sabe que a derivada dela com relação a y vai aparecer na hora que a gente for derivar o x² mais g. Então, 0 mais dg dy tem que ser igual ao nosso n, igual a 3y. Isso implica para a gente que dg dy é igual a 3y, então dg é igual a 3y vezes dy, porque a gente pega, passa esse dy que está aqui, multiplicando o nosso 3y do outro lado da igualdade. Só que a gente não está interessado em saber quanto vale dg, está interessado em saber quanto vale g. Então, a gente pode lembrar que na última passagem, a gente calculou a integral dos dois lados de expressões como essa e encontrou quanto que vale a função, não a derivada da função. Nesse caso, a integral de dg é igual à integral de 3y dy, vai revelar para a gente quanto vale g. É só a gente resolver essa integral agora. Vamos ver como fica. Então, a integral do dg vai dar g. E a integral do 3y dy vai dar 3y² sobre 2 mais uma constante, que é uma integral indefinida. Então, essa integral vai ter uma constante que vai ser constante com relação a y, porque a nossa integral agora foi com relação a y, e com relação a x, porque esse nosso g já veio como resultado lá de uma integral com relação a x. Aqui, nosso g era uma constante, era uma integral com relação a x. Então, a gente pode escrever esse c de yx como sendo uma função de z, já que ele é constante com relação a y e a x. E chamando a nossa constante de yx de h de z, de uma função qualquer de z, a gente pode reescrever esse resultado de g. Então, g, no caso, vai ficar igual a 3y² sobre 2 mais h de z. Então, se a gente encontrou o g, agora a gente pode voltar na nossa expressão que descreve o f, essa expressão aqui de cima, x² mais g de yz, e substituir o g de yz pelo resultado que a gente encontrou. Com isso, o nosso f vai ficar sendo assim, ó. F igual a x² mais 3y² sobre 2 mais h de z. Então, a gente já tem uma segunda versão do nosso f, onde agora a gente tem só uma função de z, que ainda cabe ser descoberta. A gente está quase chegando no resultado final para o f. Agora a gente precisa descobrir quanto que é esse h de z. E para descobrir esse h de z, a gente vai voltar aqui na nossa definição do campo vetorial e lembrar que o nosso df dz ele tem que ser igual ao nosso p, ao nosso 4z. Então, a gente vai utilizar essa informação, que é a derivada da função f, que agora a gente achou uma nova versão dela. Com relação a z, vai ter que ser igual a 4z. Então, vamos utilizar isso agora. Então, usando essas duas informações, o nosso f encontrado e df dz igual a p igual a 4z, a gente pode fazer a derivada desse f que a gente encontrou com relação a z e saber que esse resultado vai ser igual a 4z. Vamos resolver isso? Então, a gente tem que fazer a derivada disso com relação a z. Derivando o nosso x² com relação a z,
a gente vai achar zero, né? Porque é uma constante. Derivando 3y ao quadrado sobre 2 com relação a z, também vai achar zero, porque é constante com relação a z. E derivando h de z, que a gente não sabe quem é, a gente vai achar dh dz igual a 4z. Vamos escrever isso. E esse dh dz igual a 4z vai implicar na gente conseguir escrever o dh como 4z dz e fazer as integrais dos dois lados. Vai ficar assim. dh dz igual a 4z implica que a integral de dh é igual à integral de 4z dz, ou seja, h é igual à integral de 4z dz. Agora, para resolver essa integral de 4z dz é simples, né? A integral de 4z dz vai dar 4z ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Agora, essa constante ela é constante com relação a z, porque isso veio de uma integral com relação a z. A y, porque já tinha vindo de uma integral com relação a y. E a x, porque a gente começou esse processo todo fazendo uma integral com relação a x. Então, ela finalmente é uma constante com relação às três variáveis. Ou seja, a gente pode chamar ela simplesmente de c. Então, tendo isso, a gente pode reescrever o nosso f usando esse h de z. Vai ficar assim. F igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado sobre 2 mais 2z ao quadrado mais c. Isso porque esse constante de x, y, z vira simplesmente uma constante com relação a qualquer função, com qualquer variável ali. E esse 2 corta com esse 4 e o resultado aqui em cima é 2, certo? Então a gente fica com 2z ao quadrado. Então, no final, a resposta que a gente encontra é essa função que descreve o nosso campo vetorial como uma função potencial. Ou seja, o nosso campo f maiúsculo é igual a gradiente dessa função f minúsculo.